Olá, meus irmãos, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão na Revista do Reformador de maio de 2017, páginas 11 e 12, cujo título é fantástico, de Richard Simonetti, que é o meu autor preferido, eu falo muito nisso aqui, Casamento Feliz. Interessante, né? Então vamos ver o que Richard Simonetti nos fala sobre um casamento feliz. E ele começa assim: considerando que estão em moda os manuais de autoajuda, arrisco-me a oferecer ao querido ouvinte 3 regrinhas básicas para um casamento dos sonhos: gentileza, elogio e diálogo. Vamos ver como ele define cada item desse básico para um casamento feliz. Tão complicado hoje, né? Convivência convivência 2, às vezes você casa tão apaixonado, um casamento belíssimo, que há 1 ano, 2 anos, não era isso que eu queria. E aí é um destempero, como a gente fala, né? As pessoas hoje confundem paixão com amor, confundem amor com empolgação, confundem amor com necessidade de ter alguém do lado, confundem amor com alguém que possa te manter, né? E aí tem esses casamentos catástrofes. Mas vamos ver o que Richard Simonetti nos orienta sobre um casamento feliz. Trate os familiares como você trataria... gentileza, né? Casamento feliz são 3 itens: gentileza, elogio e diálogo. Sobre a gentileza, como diz André Luiz: trate os familiares como você trataria uma visita. Geralmente, para as visitas, mostramos a parte iluminada da nossa personalidade. Por que não oferecê-la à gente de casa? Às vezes você diz assim: fulano é tão educado, tão gentil. Aí alguém diz assim: vai morar com ele. Minha avó dizia assim: quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com ele. Aí você sabe quem é a pessoa. Então, por conta dessas histórias que ocorrem no nosso cotidiano, Richard Simonetti nos dá esses conselhos. Então, vamos continuar o que ele fala sobre a gentileza, né? Uma saudação alegre, a lembrança de uma data, um presente singelo, o gesto de louvor, o reconhecimento de um benefício, o elogio franco, são iniciativas mágicas. Tem peso de ouro na economia doméstica. Interessante esse parágrafo, né? É tão simples. Uma saudação alegre, a lembrança de uma data, presente singelo, um gesto de louvor, o reconhecimento de um benefício, o elogio franco. Em princípio, os familiares poderão estranhar, mas é preciso insistir na gentileza. Ainda que alguns deles, por estranheza ou impertinência, respondam ao nosso bom dia perguntando: bom dia por quê? Por que você acha que meu dia será bom? Eu já ouvi muitas vezes isso. A gente fica sem graça, né? E vamos ver o que ele fala sobre elogio. As pessoas tendem a se comportar de maneira como as vemos. Destacar virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Colocar em prática, né? Quem não coloca em prática uma virtude, um sentimento bom, você não consegue desenvolver. É praticar, praticar, praticar e praticar. E aí depois vira rotina. Então, o elogio, né? As pessoas tendem a se comportar de maneira como a vemos. Destacar virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Estar sempre apontando mazelas e imperfeições é a melhor maneira de exacerbá-las.
Tem pessoas que só se dirigem para a gente para apontar os nossos erros. A gente faz certo 364 dias, mas no final do ano só o último dia que nós erramos é que é lembrado. E lembrado para a vida inteira, diga-se de passagem. Você passa a vida inteira fazendo o bem para uma pessoa da tua família. Mas como você é um ser, um espírito ainda em evolução, você também falha. Mas as tuas boas atitudes não são lembradas. São até esquecidas. Você fez isso para mim? Não me lembro. Não é verdade? Mas as que a gente faz errado são lembradas veementemente para o resto da vida. Ter cuidado com essas atitudes. É como regar plantas. Se regarmos espinhos, teremos um espinheiro. Melhor regar flores, e aí teremos jardim. Não é verdade? Dependendo da maneira como a tratamos, o príncipe encantado pode transformar-se num sapo. Melhor colaborarmos para que o sapo se transforme num príncipe encantado. Interessante essa colocação, né? Ao invés de nós tomarmos atitude para o príncipe se tornar um sapo, vamos tomar atitudes para que o sapo se torne um príncipe. Fica mais fácil, mais leve e o final é feliz. Um homem machista do tipo tirano doméstico, cujo casamento estava em crise justamente pelo seu comportamento, ouviu o seguinte conselho de um amigo. Gente, quando eu estava estudando essa reflexão, eu sorri demais desse momento aqui, dessa resposta, desse conselho do amigo. Eu vi muita gente nessa situação. Eu sorri demais, mas eu prometo que eu não vou sorrir agora. O amigo fala assim: observe os aspectos positivos de sua esposa e procure ressaltá-los. Incapaz de ver além do próprio umbigo, ele comentou: infelizmente não posso colocar esse conselho em prática. Não vejo nada digno de destaque em minha mulher. Olha o machismo e o pedantismo. Isso acontece em muitos lares. A mulher não tem a mulher, ela não tem autonomia, ela não tem o direito de nem dar uma opinião. Eu me lembro de uma história que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu era casada com o pai dos meus filhos. Eu nunca esqueci. Eu fazia escola técnica, eu fazia curso técnico em contabilidade. E o pai dos meus filhos estava se preparando para fazer um concurso na Receita Federal, mesmo no Ministério da Fazenda. Eu cheguei da escola, estudava à noite, porque de dia eu tinha que trabalhar e cuidar dos filhos. Eu cheguei e encontrei ele na mesa sentado estudando. E eu vi a programação que tinha para as provas do concurso. E eu estava exatamente na memória muito fresca, estudando matemática financeira. Eu gostava muito. Aí eu disse assim para ele: olha, se tu quiseres, eu posso te dar umas dicas sobre matemática financeira. Ele é muito inteligente, inclusive excelente didático em matemática, mas eu me achei na empolgação de estar fazendo o curso, né, e estar estudando essa matéria, e eu gostava muito da matéria, achei que deveria dar essa sugestão para ele. Ele olhou para mim, soltou uma gargalhada e disse assim: quem és tu para me dar alguma sugestão, principalmente em matemática? E eu nunca mais me separei, muitos anos depois, mas eu nunca mais me senti segura para dar nenhuma opinião dentro de casa. Eu acho que foi bem aí que meu casamento acabou, porque olha, isso já aconteceu há mais de 50 anos. E eu nunca esqueci. Quando eu falo no assunto, eu visualizo nós dois sentados à mesa conversando. Isso acontece em muitos lugares, em muitos lares.
Continuando, né? Quando ele fala assim, infelizmente não posso colocar esse conselho em prática. Não vejo nada digno de destaque em minha mulher. O amigo que eu conhecia bem e era muito franco, respondeu: pois eu acho que ela tem grande e rara virtude. E ele perguntou: ora essa, que virtude é essa que desconheço? E o amigo respondeu: consegue conviver com você. Esse era amigo de verdade, né? Porque ele falou a verdade. O que ele queria dizer? Que para alguém conviver com esse amigo, tinha que ter muita virtude, porque ele era insuportável, mentido, machista. Vamos para o terceiro item, o diálogo. Um dramaturgo culto e inteligente apaixonou-se por uma jovem e decidiu pedi-la em casamento. Não usou aquela fórmula comum que diz assim, quer dar-me a honra de casar-se comigo? Ele não usou essa fórmula. Ele disse simplesmente, você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? Vamos ver por que ele fez esse tipo de abordagem e não a anterior. Eis a base de um casamento feliz. Uma longa conversa a estender-se vida afora. Quando os cônjuges perdem o gosto pela conversa, o amor logo vai embora. É verdade. Eu costumo dizer que conversar ainda é o principal movimento numa relação. Não precisa ser só marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, vizinho e vizinha, colegas de trabalho. Enfim, na minha concepção, conversar ainda é a maior solução. A disposição de dialogar usando de sinceridade é excelente recurso para aparar as arestas domésticas. Concordo plenamente. Porém, é preciso observar um cuidado fundamental. Não resvalar para a agressividade, transformando a conversa em pancadaria verbal com o uso farto e lamentável de gritos e palavrões. Isso é muito importante. A gente precisa sentar para conversar num momento de tranquilidade, de preferência fazer uma oração antes de chamar a pessoa para conversar. Pedir orientação aos mentores espirituais, pedir que eles nos coloquem palavras na nossa boca, no nosso coração, para que aquela conversa seja um sucesso. Porque quando começa a conversa e termina a gritaria e pancadaria, as coisas se complicam muito mais. E isso acontece muito, muito, infelizmente. Continuando. Quando as pessoas perdem o controle, acabam falando ou fazendo coisas irreparáveis. Um casamento pode ser destruído numa discussão acirrada. É verdade. E aí, aquela velha história, quando o cristal se quebra, não tem como colar. E aí a gente vai perdendo a admiração pela pessoa, o amor vai se reprimindo, e se a gente não tomar uma atitude, a casa vira um campo de guerra. O ódio toma de conta. E nesses momentos é importante usar a água da paz, sugerida por Chico Xavier. Quando a conversa começa a esquentar perigosamente, ir até o filtro e tomar um gole de água. Detalhe, conservá-la na boca sem engolir até esfriar a língua. Achei engraçado isso aqui. Quando um não quer, dois não brigam. Há outro recurso interessante. Um casal comemorava bodas de ouro, um casamento feliz de meio século. Alguém lhe perguntou qual o segredo de tão longa e feliz convivência. E eles responderam: quando nos casamos,
Combinamos, olha o detalhe, combinamos que se o ambiente começasse a esquentar no lar, um de nós faria uma caminhada no campo. Ou seja, se retirava para caminhar, para esfriar a cabeça, espairecer e depois voltava. Porém, infelizmente, quando você está querendo conversar com alguém e esse alguém se retira, a pessoa fica mais zangada ainda. Não entende que a pessoa está evitando uma discussão, ofensas desnecessárias daquele momento. Não é verdade? Mulher fica louca da vida quando ela quer conversar com o marido, começa um assunto que ele levanta e vai embora. Não sabendo ela que ele está evitando uma discussão que pode sair muita ofensa desnecessária. Atentemos para esse pequeno grande detalhe. E foi percebido que ambos tinham aspecto saudável de quem frequentemente ia ao campo. Então, esse casal estava comemorando bodas de ouros, né? Meio séculos de convivência, mas eles tinham também as questões deles, né? Eles tinham problemas, porém sabiam trabalhar esses problemas. Então é que fala aqui, né? Que eles tinham uma pele bem bronzeada, que mostrava de que eles iam várias vezes fazer caminhada no campo. Por isso eles estavam 50 anos juntos. Mas ambos sabiam, né? Havia um consenso, um acordo, caso nós estejamos conversando e a coisa esquentar, um de nós sai para caminhar no campo para espairecer. Depois retornemos para a conversa. Existia um acordo. E olha que acordo maravilhoso. Vamos colocar em prática isso aí, marido e mulher, que está me ouvindo, mãe e filho, pai e filho, né? Irmão com irmão, vizinho com vizinho. Vamos fazer esse acordo de botar água na boca ou então de sair para espairecer. Todas essas formas são ótimas, porém é preciso reconhecer que qualquer iniciativa em favor da estabilidade do casamento será sempre precária se não estiver inserida no contexto de uma existência voltada para o bem e a verdade. A verdade tem que estar presente, não pode existir mentiras, acertos de verdades, porque quando é descoberta a coisa pega fogo. Pouco conseguiremos se não estivermos interessados, acima de tudo, em trabalhar em favor da nossa própria renovação. Olha só o detalhe. Pouco conseguiremos se não estivermos interessados, acima de tudo, em trabalhar em favor da nossa própria renovação. A gente precisa querer melhorar. A gente precisa querer renovar. A gente precisa querer viver em paz. A gente precisa querer que aquela relação se mantenha. A gente precisa querer estar ao lado daquela pessoa. Como eu falei lá no início, independe da relação. Não é só marido e mulher. É toda e qualquer relação. E nesse aspecto não há outro caminho senão aquele que se exprime no empenho de conquistarmos as marcas do Cristo, dispostos a sacrificar os interesses pessoais, as exigências, as brigas em favor do bem comum. O casamento sempre melhora quando melhoramos. Então fica claro aqui no final dessa reflexão que para a gente melhorar, para a gente ter uma relação boa, um casamento feliz, a gente precisa começar a nos melhorarmos, para a gente poder colocar em prática a boa convivência, né? Um casamento feliz. Senão, não dá certo. Então, essa foi mais uma reflexão. Mais uma vez agradeço a companhia de todos, a audiência. Não esqueçam de dar um like nas nossas reflexões para que nós saibamos
que nós estamos fazendo uma boa reflexão, uma boa gravação, um assunto que interessa. O like de vocês é que faz com que eu tenha conhecimento de que eu estou fazendo, caminhando certo, né? Fazendo as reflexões corretas e abordando os assuntos que são interessantes aos meus ouvintes. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, maravilhosa, que nos acolhe. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.